Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Breno, estou aqui representando esses autores listados aqui no PPT para apresentar esse artigo. Esse artigo ele é relacionado a um programa regional de inovação aqui do estado do Ceará, onde nós estudamos as empresas, né, as empresas que passaram por esse programa, mais especificamente startups, e como as capacidades dinâmicas, né, foram impactadas por esse programa regional de inovação, né, por essa política de inovação aqui do nosso estado. Então a gente buscou entender como essa política impactou nas capacidades dinâmicas das empresas, das startups que participaram desse programa. A gente buscou se posicionar na literatura, né? A gente buscou explorar lacunas de literatura relacionada à política de inovação. Existem muitos estudos nessa área, estudos ex post, após a finalização desses programas regionais de inovação, após a finalização de políticas de inovação. Esses estudos se concentram em estudar as variáveis econômicas, as variáveis quantitativas, essas variáveis econômicas a nível macro, né? Então, há poucos estudos que, que buscam compreender esses programas enquanto eles ainda estão sendo realizados, né? Principalmente com pesquisas qualitativas, com entrevistas, com um estudo a nível micro, né? Buscando entender a relação dos diversos atores que participam dessas políticas. Então a gente buscou posicionar esse estudo nessa lacuna de literatura, fazendo um estudo a nível micro, coletando dados qualitativos e estudando o programa, esse programa regional de inovação, enquanto ele ainda estava acontecendo. E então a questão de pesquisa desse estudo foi como um programa regional de desenvolvimento de inovação em um país em desenvolvimento fornecendo as bases necessárias para a inovação. Ele influencia as capacidades dinâmicas e as capacidades de inovação de empresas intensivas em conhecimento. Como objetivo, esse estudo buscou compreender o impacto de um programa regional de desenvolvimento de inovação na dinâmica e capacidade de inovação de empresas intensivas em conhecimento. Basicamente, como referencial teórico, nós utilizamos essa literatura, né, como pano de fundo do empreendedorismo intensivo em conhecimento. É uma literatura que tem ganhado cada vez mais destaque nos estudos de empreendedorismo, e essa literatura tem visto, né, o empreendedorismo como um fenômeno multidimensional, sistêmico, é, que olha para o empreendedorismo como um fenômeno sistemático, que envolve diferentes atores, diferentes instituições, não é focado apenas no empreendedor como um indivíduo, mas sim olha para o empreendedorismo como um fenômeno que envolve ali as universidades, as empresas, as relações entre esses diferentes atores, entre os policymakers. Então a gente utilizou essa literatura como pano de fundo para o nosso estudo, já que a gente também estava estudando empiricamente o empreendedorismo e empreendedorismo de base intensiva em conhecimento. Nós utilizamos para estudar política de inovação. Nós tomamos como base o framework do Patanacu e Pinto, de 2014, que eu vou apresentar agora logo mais. E para as capacidades dinâmicas, nós utilizamos as capacidades absortivas e as capacidades de rede. As capacidades absortivas por se tratarem de aprendizado, então as empresas que estudamos, elas tiveram aprendizado durante sua participação no programa, e as capacidades de rede por também se refletirem na participação dessas empresas, né, nesse programa regional de inovação. Esse é o framework que nós baseamos para estudar políticas de inovação. Então, nós retiramos essa parte de a base da inovação, né? Quais são as políticas de inovação que proporcionam as bases para a inovação e que oferecem a capacidade de mudança para as empresas, né? Então, a gente se utilizou para o nosso framework da infraestrutura e plataforma de negócio, investimento em pesquisa científica e qualidade de força de trabalho. Retiramos esses construtos do framework do Patanacu e Pinto e relacionamos com as capacidades dinâmicas, com essas capacidades que eu mencionei, e essas capacidades, por fim, impactando na capacidade de inovação.
Então, elaboramos pressupostos e relacionamos esses diferentes construtos para propor esse framework analítico da pesquisa. Na íntegra do artigo, vocês podem ver como nós relacionamos esses diferentes construtos e como elaboramos esses pressupostos. Como método, nós fizemos entrevista qualitativa, foram um total de 22 entrevistas nesse programa, o programa que se chama Programa Clusters Econômicos de Inovação, uma política pública de inovação vinculada ao governo do estado do Ceará, que teve diferentes secretarias aí do governo. E, por fim, os resultados, que de forma breve, né, por conta do nosso tempo. Aqui são as assumptions, são os pressupostos que nós elaboramos. Então, relacionando o framework do Patanacu com as capacidades dinâmicas, e aqui algumas evidências empíricas que nós encontramos para cada um desses pressupostos, né? Então, contratos firmados durante o programa, a conexão entre o mundo acadêmico através da participação de pesquisadores regionais, né, esses PRs, que foram pesquisadores que participaram ativamente do desenvolvimento dessas startups, dessas empresas. Então, o investimento em pesquisa científica, né, influenciando na mudança tecnológica das empresas, a importância da qualidade da força de trabalho, seja de pesquisadores, seja de profissionais altamente capacitados para participar dos projetos dessas startups, a importância das conexões, da capacidade de rede para a capacidade de inovação dessas empresas, então as parcerias que foram estabelecidas no programa, e por fim a capacidade de absorção, influenciando a capacidade de inovação. Então, o aprendizado adquirido no decorrer do programa, conhecimento tecnológico, aprendizado de mercado, tudo isso impactou na capacidade de inovação dessas startups. Então, de forma breve, esses foram alguns das evidências que nós encontramos a partir dos pressupostos. Na íntegra do artigo, vocês podem ver com maior profundidade cada uma dessas evidências encontradas. E, por fim, destacamos aqui as conclusões do estudo. Nós destacamos aqui a importância do pesquisador regional para esse programa, como já mencionei aqui, participação da academia nesse programa. E, por fim, recomendamos, como estudos futuros, a continuidade das pesquisas nesse programa, já que haverão novos ciclos de execução desse programa. Então, recomendamos a continuidade de estudos no programa e também recomendamos o estudo, utilizando esses construtos, em programas similares, em programas regionais de inovação, direcionados para empresas intensivas em conhecimento, que envolvem academia, né? Então, utilizar desses construtos da capacidade dinâmica do empreendedorismo intensivo em conhecimento para se estudar os programas regionais de inovação. Por fim, nosso tempo é curto e fico aberto às dúvidas que possam surgir dos colegas.